sempre senti que, no fundo, não há uma grande diferença entre mim e o público. Às vezes, eu poderia ter sapatos melhores, mas o que realmente importa é que somos iguais. Todos nós estamos em busca da mesma coisa, a expressão mais alta e verdadeira de nós mesmos como seres humanos. Você está aqui, nesta escola incrível, e em breve sairá para o mundo. Cada um de nós segue seu caminho com base em nossos talentos, habilidades e dons, em busca da realização pessoal. Se o seu desejo é trabalhar em uma padaria e assar bolos, isso é perfeitamente válido. Não há diferença entre você e eu, apenas diferentes plataformas e formas de expressão. Compreender isso me ajudou a me conectar com todos. Acredito que é essencial ficar atenta ao próximo passo certo, sem se deixar dominar pelos desafios. Lembre-se de que sua vida é maior do que qualquer momento de dificuldade, e que o fracasso é apenas um sinal para redirecionar seu caminho. Nada em minha vida foi sorte. Foi preparação e estar pronta para aproveitar as oportunidades. Cada experiência que você teve está preparando você para o que está por vir. Não se prenda ao passado ou a quem você foi. Cada erro é uma lição que fortalece você para o futuro. É fundamental preencher sua própria xícara, cuidar de si mesma para poder dar o melhor aos outros. Se você deseja mais confiança, aprenda com os bilionários e explore os recursos gratuitos disponíveis. O sucesso, para mim, não é apenas sobre dinheiro, mas sobre conquistar a confiança das pessoas. Quero usar minha influência para fazer a diferença de forma significativa e sustentável em nossa comunidade. Na minha casa, tenho uma pintura que possuo há 30 anos, chamada O Maior Lance, que é um símbolo da fundação da minha vida. A pintura de Harry Roseland, que mostra uma escrava segurando a mão da filha durante um leilão, está no centro da minha casa para me lembrar de onde venho. Tenho também uma lista emoldurada de pessoas afro-americanas escravizadas, que olho todos os dias para me lembrar do absurdo e da obscenidade dos preços que eram colocados sobre elas, e para me lembrar de como preciso seguir em frente e fazer o melhor possível. Essas lembranças me ajudam a permanecer focada e a não me deixar abater pela negatividade. É importante ficar na luz e lembrar do que já superamos para enfrentar novos desafios com coragem e determinação. Hoje em dia, você deve se tornar uma guerreira da luz. E a razão pela qual isso é tão significativo para mim é porque é assim que eu vivi toda a minha vida. A cada momento naquele filme, eu simplesmente senti como se estivesse apenas dizendo o que eu normalmente digo. É verdade. E nesses momentos, a escuridão está aí para mostrar a você sua luz. Olhe o que aconteceu. Se você se concentrar em observar o que aconteceu com a escuridão que apareceu em Parkland, nas ruas de Ferguson, ou nas muitas casas em Chicago com tiroteios e assassinatos sem sentido, você verá que isso traz à tona o que há de melhor nas pessoas. Isso revela o melhor que temos, e é assim que vivemos em um planeta onde há escuridão e luz. Eu acredito profundamente que você deve fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. O que você faz já está feito. A terceira lei do movimento na física diz que o que você está emitindo está retornando o tempo todo, independentemente de você saber disso ou reconhecê-lo. Uma das coisas que tentei fazer todos esses anos no programa da Oprah é abrir os corações das pessoas. Isso é o que eu faço. Eu tento contar histórias que permitem que as pessoas se vejam na vida de outras pessoas. Para mim, sempre foi mais poderoso e eficaz fazer um programa, por exemplo, sobre pais solteiros criando seus filhos, apenas no painel de pais, ter um pai negro mostrando fotos ou imagens dele colocando seu filho para dormir e lendo uma história à noite. Isso é mais poderoso do que falar sobre pais negros criando seus filhos. O objetivo é mostrar que somos todos mais parecidos do que diferentes e que, na nossa humanidade, na nossa capacidade de expressar a nossa humanidade, somos iguais. Então, quando você vê um pai colocando seu filho para dormir à noite e lendo histórias, e esse homem é negro, e você sabe que é isso que seu marido faz e que você faz,
você sente uma sensação de conexão e humanidade. Tudo o que você tenta fazer já está feito. Quando eu descobri isso, entendi que o que estou colocando para fora é o que está voltando para mim. Eu comecei a ser muito clara sobre o que estou emitindo. Li um livro de 1989 chamado Semente da Alma, onde Gary Zukav fala sobre as leis do karma e a lei da causa e efeito. Ele mencionou que a sua intenção é sempre uma com o significado da lei. Antes mesmo de você pensar em algo, você já tem uma intenção para essa coisa, e essa intenção vai determinar o resultado. É por isso que as mesmas pessoas podem ir ao mesmo culto na igreja, e alguém pode simplesmente andar pelo corredor para ser visto colocando algum dinheiro, enquanto outra pessoa vai e dá um pouco com uma intenção genuína. A intenção com a qual você dá, a intenção com a qual você serve, determina o resultado. Quando eu descobri isso, pensei, uau, eu preciso mudar tudo o que estou fazendo no meu show. Eu chamei os produtores e disse que, a partir de hoje, eu não iria mais falar com pessoas que lutam entre si de uma forma prejudicial ao meu caráter e ao dos outros que assistem. A partir de hoje, só farei televisão intencional. Digo às minhas meninas o tempo todo que seu trabalho real é descobrir onde está sua base de poder e trabalhar no alinhamento da sua personalidade com os dons que você tem. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Trabalhar em si mesma e manter seu copo cheio. Eu costumava ter medo disso, principalmente de pessoas dizendo, "Oh, ela é tão cheia de si." Mas agora eu aceito isso e considero um elogio. Quando você está cheia de si mesma, você está transbordando, sua xícara está cheia. Eu tenho tanto para oferecer e dar, e não tenho medo de honrar a mim mesma. É milagroso pensar sobre isso. Minha intenção em criar a Masterclass veio do entendimento de que a história de cada um é a mesma. Todas as histórias estão conectadas. Não há nada que alguém tenha vivido na Terra que outra pessoa não tenha sentido ou experimentado. Uma das coisas mais difíceis é sentir que você é o único a percorrer determinado caminho. Quando eu estava sem teto, perdendo minha família, eu pensava, quem já passou por tamanha devastação ou alegria ou triunfo? Então, eu defino o mestre como alguém que interveio totalmente e assumiu a responsabilidade total pelo progresso e trajetória de sua vida. A persistência compensa. Ouvir histórias de pessoas que sabem como corrigir o curso, continuar e nunca desistir é poderoso. Essas pessoas são mestres, e compartilhar suas histórias ajuda a trajetória de outros que escutam. Se você não sabe o seu propósito, seu objetivo imediato é descobri-lo. Caso contrário, você está apenas vagando por aí. Assim que descobrir o que deveria estar fazendo, comece a fazer o mais cedo possível. Minha vida é alimentada pelo meu ser, e o ser alimenta o fazer. Eu venho de um lugar centrado, focado e de compaixão. Essa é a minha natureza. Quero conectar e mostrar às pessoas que, mesmo quando me tornei financeiramente bem-sucedida, eu ainda mantive meus pés no chão. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, foi difícil para mim definir meus limites, porque eu cresci pobre e não tinha nada. Mas entendi que, embora eu pudesse ter mais sapatos, meus pés permaneceriam no chão. Eu aprendi a definir meus próprios limites e a decidir como dar meu tempo e recursos. Não importa quantos pedidos você receba, você decide o que fazer. Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, como disse William Ernest Henley em Invictus. Entender isso realmente mudou o sentido da minha vida, pois eu não era mais movida pelo que outras pessoas queriam que eu fizesse. Eu tomei conta do meu próprio destino, fazendo escolhas com base no que sinto ser o próximo passo certo para mim. Você será ferida muitas vezes e cometerá erros. Algumas pessoas chamam isso de fracasso, mas aprendi que o fracasso é apenas uma maneira de Deus dizer: desculpe, você está indo na direção errada. Quando eu deixar este planeta, quero saber que fiz tudo o que podia. Eu quero que, quando eu partir, todos saibam que eu usei cada possibilidade da minha humanidade. Então,
eu disse que vamos fazer. Criar uma linha de base para nós mesmas que seja baseada em intenção foi por volta de 1989, quando li o livro de Gary Zukav chamado O Assento da Alma. O livro mudou minha vida porque ele falava sobre o poder da intenção e a ideia de que a causa e o efeito, o que sai e volta, são determinados pela sua intenção. A energia da sua intenção é o que determina a sua vida. A maioria das pessoas não pensa sobre suas intenções. Elas apenas pensam sobre o que querem fazer. A maioria das pessoas não pensa sobre o porquê de fazer isso. O que vai voltar para você, a energia que vai retornar, é o verdadeiro motivo pelo qual você fez isso. Então, eu disse aos meus produtores que não faríamos nenhum show que não fosse intencional. Então, não me tragam uma ideia a menos que vocês tenham uma intenção para o show e queiram o resultado desejado. Vamos nos esforçar para ver se podemos viver de acordo com nossas intenções, e assim por diante. No final dos anos 80, começamos um pré-show para falar sobre qual era a intenção e, depois de cada show, um pós-show para avaliar se cumprimos essa intenção. Foi por volta dessa época que percebi que isso era maior do que eu. Eu realmente sinto falta de vocês. Sim, eu sinto falta de vocês, porque onde eu me alimentava todos os dias era o público. E eu não perdi um dia em 25 anos por causa do público que não estava lá. Não importa o quão mal eu me sentia, não importava que tipo de doença eu tivesse, eu sabia que estava aqui para a nossa audiência. Todos os dias havia algumas centenas de pessoas que literalmente disseram às suas tias, seus primos, vieram com suas mães, com seus amigos. Eu sei o quanto vocês se prepararam para estar lá. Vocês vieram de Iowa, nós viemos do Tennessee. Não era apenas estou apenas indo ao show da Oprah. Era muito mais do que isso. Eu continuo a me alimentar da luz, apesar de todo o caos ao meu redor. Uma das razões pelas quais fiquei tão animada é porque a mensagem é que a escuridão está se espalhando tão rápido hoje em dia, e você deve se tornar um guerreiro da luz. A razão disso ser tão significativa para mim é porque é assim que conduzi minha vida inteira. A cada momento naquele filme, eu sentia como se estivesse dizendo o que eu normalmente diria. A verdade é que, nesses tempos, a escuridão está aí para mostrar a sua luz. Olhe para o que aconteceu, veja o que a escuridão revelou, seja no parque ou nas ruas de Ferguson, ou em tantas casas em Chicago com tiroteios e assassinatos sem sentido. Isso traz à tona o melhor nas pessoas. Vivemos em um planeta onde há escuridão e luz. Eu ensino a eles que não há vida sem cultivar uma vida espiritual porque, antes de tudo, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Se você perder de vista isso, é fácil se perder no mundo. Ninguém pode salvar um mundo que está perdido quando perde de vista a sua própria estrela do norte. Ter uma vida espiritual significa criar, ativa e ritualmente, espaço em sua vida o tempo todo. Tempo de gratidão, gentileza, empatia, inspiração, alegria e reverência pela vida, começando no lar da sua alma e depois trabalhando para espalhar essa alegria interior. Significa desacelerar, aproveitar o momento, estar exatamente onde você está, sem distrações. Significa saber quem você é e cumprir o motivo real pelo qual você veio a este plano. O que o motiva a continuar trabalhando tão duro? Você poderia saber que, na casa dos 60 anos, você já viveu mais do que realisticamente vai viver. Então, quando você percebe que viveu mais do que vai viver, pode se perguntar por que não relaxar um pouco. Mas, por que você decidiu trabalhar ainda mais duro do que antes? Todos nós sabemos o que funciona para nós. Seja a revista ou o show, eu pude entender que há um denominador comum na experiência humana. Todos nós queremos ser capazes de viver a mais verdadeira e elevada expressão de nós mesmas como seres humanos, o que não termina até o nosso último suspiro. Qual é a visão mais verdadeira e elevada que você tem para si mesma? Não importa onde você esteja em sua vida, sempre há o próximo nível.
sempre ao próximo nível até o último suspiro. Eu sempre soube que terminaria o show quando sentisse que já disse tudo o que podia dizer aqui nesta plataforma. E então, como eu seria usada se houvesse uma música tema para minha vida? Amazing Grace seria uma delas. E continuar me usando até me esgotar seria outra. Você conhece aquela música? Eu sinto que, até você ter usado seu valor como ser humano, você não terminou de criar a visão mais grandiosa possível para a sua vida. Você se torna o que acredita. Quando eu era uma garotinha do Mississippi, crescendo na fazenda, observando minha avó ferver roupas em uma grande panela de ferro através da porta de tela, eu percebi, de alguma forma, dentro de mim e do meu espírito, que, embora fosse um Mississippi segregado e eu fosse negra e mulher, minha vida poderia ser maior do que eu via. Lembro-me de ter 4 ou 5 anos, certamente não conseguia articular isso, mas era um sentimento que eu me permiti seguir. Se você me perguntasse qual é o segredo do meu sucesso, eu diria que é porque eu entendo que existe um poder maior do que o que rege minha vida. E na vida, se você puder ficar parada o tempo suficiente em todos os seus esforços, nos bons momentos e nos momentos difíceis, para se conectar com você mesma e com a fonte, eu chamo de Deus, você pode chamar do que quiser, para a força, a natureza, Allah, se você puder se conectar à fonte e permitir que a energia que é sua personalidade, sua força vital, esteja conectada à força maior, tudo é possível para você. Eu sou a prova disso. Eu acho que minha vida, o fato de eu ter nascido onde nasci, na época em que nasci, e ter conseguido fazer o que fiz, fala da possibilidade, não de que eu seja especial, mas de que o que eu aprendi pode ser feito. Aprendi isso indo ao salão de beleza e perguntando a eles depois que o diretor de notícias me disse que meu cabelo era muito grosso e meus olhos estavam muito separados, e eu precisava de uma transformação. Estava sentada em um salão de beleza francês permitindo que colocassem uma permanente no meu cabelo preto, e a permanente queimava meu córtex cerebral. Não sendo a mulher que sou agora, eu não tive coragem de dizer que estava me queimando, e uma semana depois estava careca e tinha que ir ao ar. Você aprende muito sobre si mesma quando é negra, mulher e careca, tentando ser uma âncora. Você aprende que não é Diana Ross e que você não é Bárbara Walters. Naquela época, eu tive muitas aulas. Foi através da minha série de erros que aprendi que eu poderia ser uma Oprah melhor do que uma Bárbara. Eu permiti que Bárbara fosse minha mentora, como sempre foi, e decidi tentar ser eu mesma. Estou muito feliz por ser tão bem paga todos os dias por ser eu mesma, mas foi uma lição que demorou muito para chegar. Reconheci que eu tinha o instinto de que a voz interior que me dizia que eu precisava tentar encontrar uma maneira de responder à minha própria verdade era a voz que eu precisava para ficar quieta e ouvir. Entenda isso e lembre-se disso, porque isso vai acontecer muitas vezes na sua vida. Quando as pessoas mostrarem quem elas são, acredite nelas na primeira vez, não na 29ª vez. Isso é particularmente importante em situações de relacionamento, porque quando ele não retorna a ligação na primeira vez, quando você é maltratada na primeira vez, quando vê alguém que demonstra falta de integridade ou desonestidade pela primeira vez, saiba que isso será seguido por muitas e muitas outras vezes que, em algum momento da vida, voltarão para assombrá-la ou machucá-la. Quando as pessoas mostram quem elas são, acredite nelas na primeira vez. Viva sua vida do ponto de vista da verdade e você sobreviverá a tudo, até mesmo à morte. Você sobreviverá a tudo se puder viver sua vida a partir de um ponto de vista de verdade. Feche os olhos por um momento, por favor, e respire comigo. Feche os olhos e coloque o polegar no dedo médio e junte os outros dedos. Vamos sentir a vibração e o pulso da sua energia pessoal enquanto você respira fundo 3 vezes comigo. Inspire, e ao expirar, sinta apenas a energia vibratória, o sangue pulsando através do seu corpo.
Mais uma inalação e outra inalação. Mantenha os olhos fechados. Vamos pensar sobre este dia. Neste dia em que você teve a graça de respirar, entrando e saindo milhares de vezes. Neste dia, em que muitas dessas respirações foram dadas como certas, você apenas esperava o próximo a vir, mas a verdade é que não há garantia de que o próximo virá. Hoje, como você começou seu dia? Quais foram seus pensamentos esta manhã? Como você se comportou durante o dia? Como você se permitiu ter encontros e experiências, alguns desafiadores e outros mais enriquecedores, que o impulsionaram para mais um dia aqui no planeta Terra como ser humano? Vamos refletir sobre isso. Afinal, você passou por tudo isso sozinha neste dia e nos muitos dias e anos que passaram. Como você chegou até aqui, nesta prestigiosa e estimada universidade? Quais foram as escolhas que o trouxeram até hoje? Abra seu coração e silenciosamente para si mesma diga a única oração que é necessária. Obrigado. Obrigada, por você ainda estar aqui. E você tem mais uma chance hoje para fazer melhor e ser melhor. Outra chance de se tornar mais quem você foi criada para ser. E cumprir o que foi destinada a realizar. Obrigada. A lição número 1 que eu poderia oferecer a você, quando seu trabalho está em questão, é tornar-se tão habilidosa, tão vigilante, tão absolutamente fantástica no que você faz. Seu talento não pode ser descartado. Pare de se comparar com outras pessoas. Você está neste planeta apenas para ser você mesma, não uma imitação de outra pessoa. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil. Lembro-me de uma noite, quando ancorei o noticiário ao vivo pela primeira vez. Eu tinha 20 anos, e estava apenas fingindo ser Bárbara Walters, tentando falar como Bárbara, agir como Bárbara, e até mesmo imitar a postura dela. No ar, sem ter lido o texto completo, eu chamei o Canadá de Kanata. Eu ri de mim mesma, pensando que Bárbara nunca cometeria um erro desses. Aquela pequena rachadura, aquele momento em que parei de fingir, permitiu que meu verdadeiro eu emergisse. Sua jornada de vida é aprender a se tornar mais quem você é e realizar a mais alta e verdadeira expressão de si mesma como ser humano. Ser você é ser responsável pela sua vida. Se você está sentada esperando que alguém te salve, te conserte ou até mesmo te ajude, você está desperdiçando seu tempo. Apenas você tem o poder de assumir a responsabilidade e levar sua vida adiante. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo sua vida começará a funcionar. O que importa é agora, este momento, e sua disposição para vê-lo como ele é. Aceite, perdoe o passado, assuma a responsabilidade e siga em frente. Eu fiz isso ao final do meu programa. Eu tive o prazer de entrevistar minha convidada favorita de todos os tempos, uma mulher entre todas as celebridades, famosas e não famosas. Seu nome é Tararai Trent. Ouça a história dela. Tararai Trent nasceu e cresceu em uma aldeia no Zimbábue. Com 11 anos, fazia a lição de casa do irmão porque queria ir à escola, mas seu pai disse que não. A educação era para meninos. Ela fazia as lições do irmão, que ia para a escola e tirava notas máximas, mesmo sem saber as respostas. Quando a professora descobriu, ela implorou ao pai para deixar Tararai ir à escola. O pai se recusou e, finalmente, casou-a quando ela tinha 11 anos e meio. Tararai teve 3 filhos até os 18 anos. Uma mulher de uma ONG apareceu na aldeia e perguntou sobre seus sonhos. Tararai nunca havia pensado nisso. Ela escreveu seus sonhos em um papel, colocou em uma lata e enterrou sob uma pedra. O primeiro sonho era ir para uma escola nos Estados Unidos e obter um diploma universitário. Através de um milagre da ONG, ela foi para os Estados Unidos e obteve seu diploma de 4 anos em 3 anos. Tararai voltou ao Zimbábue e escreveu seu próximo objetivo na lata: obter um diploma de mestrado. Ela conseguiu o mestrado e, a essa altura, tinha 5 filhos e estava casada com um homem que ainda a agredia. Ela retornou aos Estados Unidos e obteve seu mestrado.
Então voltou ao Zimbábue e escreveu seu objetivo final na lata: obter um doutorado. No ano passado, ela se tornou a doutora. Eu a encontrei no livro de Nicholas Kristof, Abaixo do Céu. Eu estava lendo a história e fiquei encantada. Nicholas Kristof estava no meu programa e, quando o entrevistei, ela não estava lá. Eu disse aos produtores: como vocês não a convidaram? Gravamos outro programa com Nicholas e começamos a buscar Tararai. Seguimos sua trajetória dos Estados Unidos de volta ao Zimbábue, onde desenterramos a lata. Ela é minha convidada favorita de todos os tempos. A razão pela qual Tararai Trent é minha favorita é que ela representa a essência da mensagem que eu tentei transmitir em todos os meus shows ao longo de 25 anos. Ela exemplifica a perseverança e a coragem. A vida sempre nos dá sinais sutis. Se não prestamos atenção, esses sinais se tornam mais fortes. Se você não os ouve, eles se tornam gritos. O padrão que vejo na minha vida e na vida de muitos outros é que a vida está sempre falando conosco. Cada pessoa e cada experiência tem algo a ensinar. Seu trabalho é se alinhar com seu sonho, e isso só pode acontecer se você estiver em sintonia com o que deseja. Se você operar a partir do medo ou da inveja, estará fora de sincronia. Mas quando você está alinhada com o propósito da sua vida, as portas se abrem e as oportunidades surgem. Não importa o que você faz, se você faz com a intenção de servir algo maior, o trabalho se torna uma oferta ao mundo. Em minha vida, não há nada que aconteça que eu não veja como uma oportunidade de aprendizado. Sempre que enfrento uma crise, procuro entender o que ela tem a me ensinar. É isso que faz a vida ser significativa. A leitura é o sinal mais forte de sucesso no futuro. Eu já vi isso ser verdade, e a leitura foi fundamental para meu sucesso. Consegui meu primeiro emprego no rádio quando tinha 16 anos porque sempre fui uma grande leitora. Quando você é um grande leitor, pode articular, falar e dominar o idioma de maneiras que outras pessoas não conseguem, e isso faz com que as pessoas te percebam como mais inteligente do que você realmente é. Muitas vezes, você já conheceu alguém que era um grande leitor na juventude e não teve sucesso. Nunca. A leitura é a melhor base para a vida. A primeira lei que menciono é a terceira lei do movimento na física, que diz que para cada ação há uma reação igual e oposta. Isso é muito bem ilustrado na obra A Cor Púrpura, quando diz que tudo o que você tenta fazer comigo já foi feito com você. Não é justo. Essa é uma lei retórica que corresponde à terceira lei de Newton, que afirma que tudo que sai volta. Assim como tudo que sobe e desce, pode demorar, mas eventualmente tudo retorna. O poder da manifestação e da meditação reside em sincronizar-se com a fonte. A meditação permite que você toque literalmente no poder que criou tudo, alinhando-se com isso. Quando você realiza isso no mundo, tudo o que faz vem do centro desse alinhamento, da fonte que chamamos de Deus, energia divina, inteligência divina, qualquer nome que você escolha. Nós chamamos isso de vida. Quando você está sincronizada com a vida, ela simplesmente lhe dá. Quando comecei a ganhar dinheiro, eu pensava que havia conseguido tudo sozinha. Cada vez que alguém me perguntava, eu dizia: sim, eu consegui. No entanto, você precisa olhar para dentro de si mesma, entender o que deseja fazer. Isso é o que significa ser membro de uma família. Quando você recebe um prêmio, de repente, você sente a pressão de decidir o que fazer a seguir. Eu dei tanto que as pessoas não sabem, porque a maioria das vezes não se ouve falar das pessoas que ajudei. Então, as pessoas reclamam do que eu fiz ou deixei de fazer. Vocês não me conhecem realmente, mas eu conheço a mim mesma e Deus me conhece. É uma questão de intenção pessoal. Minha intenção é cumprir o sonho do Criador, viver para a mais alta vocação e ser pressionada até atingir a marca dessa vocação. Quando você puder perguntar ao Criador qual é o sonho que Ele tem para você, eu te garanto que se você se inclinar para esse sonho,
Se conectar com o sonho que o universo e todas as forças de luz, amor, poder e graça têm para você, ninguém poderá tocá-la. Ninguém poderá tocar em você. Eu passei por um período de crescimento, de começar a receber prêmios, e então percebi que minha maior competição era eu mesma. No início, em 1986, toda vez que havia uma palestra, eu me perguntava: o que vamos fazer agora? Mas percebi alguns anos depois que eu precisava correr minha própria corrida, ser melhor do que eu mesma e não me comparar com os outros. Não há necessidade de tentar se comparar com outras pessoas. Apenas valorize quem você é. Maya Angelou costumava me dizer que eu precisava saber que eu sozinha sou suficiente. Todos os dias, eu teria uma reunião pré-show e os produtores perguntariam qual era a minha intenção, como queríamos servir ao público, cumprir a missão de elevar, esclarecer, encorajar e também divertir. Se não pudéssemos fazer isso, então eu não poderia continuar. No início do meu show, eu li uma citação favorita de Martin Luther King Jr., que diz que nem todos podem ser famosos, mas todos podem ser grandes, pois a grandeza é determinada pelo serviço. Isso me ajudou a mudar a forma como via a plataforma da televisão, passando a usá-la como uma plataforma de serviços. A verdade é que quando você se entrega ao sonho, vive na presença do poder superior que você veio reivindicar para si mesma. Em 1984, eu estava em casa um domingo de manhã, lendo a resenha de A Cor Púrpura e pensei: isso parece um livro incrível. Então fui até a livraria em pijamas e comprei o livro. Li A Cor Púrpura em uma tarde e comprei todos os exemplares disponíveis. Eu passei os livros para todos que conhecia, pedindo que lessem. Quando ouvi falar que alguém estava fazendo um filme sobre o livro, comecei a orar para encontrar uma forma de entrar no projeto. Através de uma série de eventos, acabei recebendo uma ligação para uma audição para um filme. Assim, minha jornada continuou, com desafios e sonhos se transformando em realidade, enquanto eu aprendia e crescia com cada experiência. A chave para o sucesso está em reconhecer e abraçar seu próprio caminho e intenção, alinhando-se com o propósito maior que o universo tem para você. E, ao se entregar a isso, você encontrará as oportunidades e possibilidades gloriosas que estão esperando por você. Eu não estava orando por Moonsong, eu estava orando por A Cor Púrpura. Então, ele disse: bem, acho que você deveria vir e fazer o teste. Então, fui fazer o teste. Você sabe como são as pessoas do cinema, tudo é um segredo. Steven Spielberg não queria que ninguém soubesse que estava trabalhando em A Cor Púrpura. Então, na capa do roteiro, estava escrito Moonsong. Mas eu conhecia todas as palavras de cor, então, quando abri o roteiro, soube imediatamente que era A Cor Púrpura. Eu fiz o teste para A Cor Púrpura e não consegui acreditar. Eles não queriam que eu fosse apenas a garota da água ou a melhor garota. Eles me perguntaram se eu queria um papel no filme e eu pensei: a oração funciona. Mas, ouça isso, passaram-se 3 meses. 3 meses é um tempo muito longo. Eu fiz o teste em fevereiro, março e abril passaram, e eu ainda não havia ouvido nada. Então, liguei para Reuben Cannon e disse: Sr. Cannon, desculpe, mas eu ainda não ouvi nada. Eu esperava uma resposta. Reuben Cannon, um homem afro-americano, me disse: você não me liga, eu te ligo. E eu não te liguei. Entenda, eu tenho atrizes reais que fizeram testes para esse papel. E ele me disse que as atrizes tinham saído do escritório. Então, eu fiquei sem entender, desliguei o telefone e comecei a chorar. Eu pensei: Deus, você me pregou uma peça. Decidi que era isso. Eu estava frustrada porque a gordura finalmente me alcançou, e eu precisava me livrar dela. Em 2 semanas, eu iria para uma fazenda de engorda e planejava perder 25 libras, beber muito suco verde, fazer limpezas e lavagens intestinais.
Estava tentando fazer as pazes com isso. Disse a Deus: eu não entendo. Pensei que era para mim. Você já teve aquela conversa com Deus, achando que algo era para você? Deus, você me fez fazer um teste para alguém chamado Arpo, que é meu nome ao contrário. Isso não era um sinal. Então, 3 meses se passaram. Reuben Cannon me disse que atrizes reais tinham saído do escritório. Comecei a rezar enquanto corria na pista da fazenda de engorda. Começou a chover, e eu nem me importava, pois estava orando a Deus para me ajudar a deixar isso de lado. Eu estava obcecada e isso estava controlando minha vida. Enquanto corria pela pista, ouvi um barulho. Olhando em volta, percebi que era o som das minhas coxas esfregando uma na outra. Eu realmente comecei a chorar e clamar: ó Senhor, me ajude a deixar isso ir, me ajude a deixar isso ir. Você já fez essa oração onde pede para Deus ajudar a deixar algo ir? Então, você se levanta e pensa: ainda tenho um pouco disso. Mas, eu continuei orando e chorei até chegar ao ponto em que não só seria capaz de ir para o filme, mas também abençoaria a outra atriz. Eu poderia dizer: eu te abençoo. Eu te abençoo com isso. No instante em que coloquei aquele sentimento no chão, sem ter mais controle sobre mim, eu não sentia mais nada sobre isso. Quando o deixei ir, quando o entreguei intencionalmente ao poder maior do que eu jamais poderia conhecer, uma mulher saiu correndo do refeitório gritando: ó, livre! É seu nome, tudo livre! Por 10 anos, ninguém conseguia pronunciar meu nome. Eu disse: sim. Ela disse: alguém está ao telefone para você. Ele está dizendo ser Steven Spielberg. Atendi o telefone e ele disse: ouvi dizer que você está em uma fazenda de engorda. Eu disse: não, senhor, é um retiro de saúde. Ele disse que gostaria de me ver em seu escritório na Califórnia no dia seguinte. Eu estava em Wisconsin e ele disse: gostaria de vê-la em meu escritório. Se você perder meio quilo, pode conseguir o papel. Eu não tive problema algum com isso. Então, querida, fiz as malas e parei na Dairy Queen. Peguei 3 colheres só para garantir, caso eu tivesse perdido meio quilo. No dia seguinte, eu estava no escritório de Steven Spielberg e ele disse: você está contratada. Você está contratada. Eu também tenho um clipe bônus especial que acho que você vai gostar, mas antes disso, quero saber: qual foi a sua maior lição com este vídeo e o que você fará para agir sobre isso esta semana? Quando você escrever, indique o dia, a hora e o lugar onde tomará uma atitude sobre algo que você tem 91% de chance de fazer, em vez de apenas 35% se você se motivar, mas nunca escrever um plano. Compartilhar seu plano e ter responsabilidade pública aumenta ainda mais suas chances de seguir em frente. Então, o que eu quero que você faça hoje é assistir a este vídeo, refletir sobre a maior lição e planejar sua ação para esta semana. Quando abri minha escola em 2007, tive a grande alegria de sentar à mesa com Maya Angelou. Ela não pôde comparecer à abertura na África do Sul, e eu disse a ela: oh, Maya, a liderança da Academia Oprah Winfrey será meu maior legado. Ela estava fazendo biscoitos. Ao se virar, colocando a massa no chão, me disse: você não tem ideia de qual será seu legado. Eu disse: com licença, acabei de abrir a escola e essas meninas vão se beneficiar dela. E ela respondeu: você não tem ideia de qual será seu legado porque seu legado é cada vida que você toca, toda vida em que você confia. Isso me mudou. É verdade que você não pode parar pessoalmente ninguém de entrar em uma escola com uma espingarda ou garantir sozinho os direitos que suas mães e avós lutaram para preservar para as filhas que um dia você poderá ter. Será preciso mais do que você sozinho para tirar 40 milhões de americanos da pobreza. Mas quem você será se não se importar o suficiente para tentar? Que montanhas poderíamos mover se uníssemos forças e trabalhássemos juntas em algo maior do que nós? Escolha um problema, qualquer problema, e faça algo a respeito,
porque para alguém que está sofrendo, isso é tudo. Você está preparado para transformar seus desejos em realidade? Imagine por um instante que exista uma técnica simples que possa auxiliar na manifestação dos seus anseios mais profundos enquanto você descansa. Esta técnica existe, e talvez você até já ouviu falar, porém a maioria das pessoas ainda não está preparada para ela. Talvez pela simplicidade, a prática se torna desacreditada, e você apenas tenha tentado, sem ter nenhum resultado. Saiba que existem muitos mistérios dentro de você, mistérios do Eu Sou, que você pode conhecer dentro do programa Transformação Águia, mas no momento quero te revelar a técnica que vai trazer à realidade seus maiores desejos. Antes de dormir, o pensamento em apenas 2 palavras pode atrair qualquer um dos seus sonhos e desejos para se tornarem realidade. Antes de me aprofundar nisto, preste atenção. Paradigmas, crenças limitantes, traumas, tudo isto são barreiras que impedem sua prosperidade e bloqueiam sua mente para o seu real potencial. Entenda, uma coisa é se esforçar muito e trabalhar duro, mas é outra completamente diferente é realizar suas ambições, conseguir concretizar seus sonhos. Tenho certeza que você conhece pessoas que trabalharam duro, talvez até seja a história dos seus pais. Você viu eles trabalharem muito, mas o máximo que conseguiram foi sobreviver. Nosso subconsciente é confrontado o tempo todo com a realidade. Eu sei que muitas vezes quando você diz, eu sou rico, eu sou próspero, e imediatamente uma voz na sua cabeça fala, é mentira, não se engane. Por isso este vídeo é tão importante para você vencer isto e realmente ver tudo acontecer em sua vida. Se o seu alinhamento espiritual estiver um pouco fora de sintonia, pode ser desafiador. Aqui está o acordo. Trata-se de alinhar suas intenções com seu subconsciente, pavimentando o caminho para abundância e sucesso. Já se perguntou por que algumas pessoas atraem prosperidade sem esforço enquanto outras lutam infinitamente? Já viu tantas pessoas fluindo na vida e conquistando tudo o que imaginam, vivendo com abundância e paz? Não se trata apenas de persistir incessantemente. Mesmo pessoas extremamente bem-sucedidas enfrentaram desafios em algum momento. Mas adivinha só? Neste vídeo, vou compartilhar uma técnica incrível para ajudá-lo a superar o medo de fracassar e começar a fazer progressos reais em direção aos seus objetivos. Confie em mim, será uma jornada incrível. Junte-se a mim enquanto exploramos essa poderosa técnica de 2 palavras para desbloquear seu caminho para a realização. Antes de entrarmos na técnica propriamente dita, vamos entender por que ela funciona. Confira isso. Todos nós somos programados da mesma maneira. Nascemos para criar e visualizar. Não estamos destinados à escassez, é apenas como fomos ensinados a pensar. Mas adivinhe, temos o poder de mudar isso. Tudo se resume a mudar nossa mentalidade. Se você começar a pensar de maneira diferente, todo o seu futuro pode mudar. Você pode estar vivendo a vida dos seus sonhos, nadando em riquezas e se sentindo incrível. Ser rico não significa estar doente ou infeliz. Você tem o poder de mudar tudo isso apenas mudando sua maneira de pensar. Já ouviu as pessoas dizerem que seus genes determinam tudo e que você não pode mudar isso? Bem, deixe-me contar algumas verdades sobre isso. Seu estado emocional desempenha um papel enorme na sua saúde. Seu corpo está constantemente regenerando células, milhões a cada segundo, como a ciência confirma. Então, se o seu corpo se renova a cada poucos anos, por que as doenças persistiriam? Você pode reprogramar isso. Sim, tudo se resume a mudar sua mentalidade. Uma vez que você faz isso, está abrindo portas para coisas incríveis, relacionamentos maravilhosos, toneladas de dinheiro e um universo inteiro de possibilidades. Às vezes, é fácil convencer alguém de algo, mas o verdadeiro desafio é convencer sua própria mente, especialmente a parte subconsciente e sorrateira. Sua mente guarda todas as respostas, como um supercomputador lá dentro.
Já tentou pedir ao seu cérebro para acordar em um certo horário? Funciona como um encanto. É como se você pudesse definir seu alarme mentalmente e bam, você está acordado na hora certa. Agora, pense sobre o sono. Passamos um terço de nossas vidas dormindo, um modo de recarga ativado. Economizar no sono pode deixá-lo irritado, mal-humorado e para baixo. Então, dormir o suficiente não é apenas importante, é essencial para manter-se feliz e animado. E os sonhos? São como a forma do seu cérebro dar dicas enquanto você dorme. Já teve aqueles momentos de epifania em um sonho? Isso acontece com muitos de nós. Seu subconsciente é como um ninja, nunca realmente dorme. Quando está relaxado, está totalmente aberto para ouvir o que você joga em seu caminho. E adivinhe quando ele está mais receptivo? Bem antes de você cair na cama. É por isso que muitas vezes sonhamos com o que está em nossas mentes antes de adormecer. Além disso, enquanto você cochila, seu corpo está ocupado liberando vibrações de cura. Então, ao acordar, você se sente fresco e pronto para conquistar o dia. Em um dia típico, nos envolvemos na rotina diária, trabalho, escola, tarefas se acumulando e prazos para cumprir. Mas antes de dormir, é um momento especial para esquecer tudo isso e focar em coisas boas. Se fizer isso todas as noites, pode fazer uma grande diferença mágica. Acredite em mim, eu tentei e funciona. Então, vamos falar sobre aquelas duas palavras poderosas que mencionamos antes. Dr. Joseph Murphy, o gênio por trás do poder da mente subconsciente, tem uma técnica incrível. Escolha duas palavras que correspondam ao que você mais deseja na vida. Digamos que você esteja em busca de amor, prosperidade e saúde. Você escolhe palavras como amor e riqueza ou saúde e sucesso, o que quer que te faça mais feliz. Aqui está o segredo. Escreva essas palavras em seu caderno como se sua vida dependesse disso. Sério, elas são a chave para desbloquear seus desejos. Haja como se você já tivesse alcançado o que está sonhando. Seja feliz, deixe de lado qualquer ressentimento e simplesmente vibre como se já possuísse tudo. Não é apenas sobre como você se sente, é sobre usar esses sentimentos para visualizar o que você quer. Se ainda estiver confuso, não se preocupe. Vamos explicar passo a passo. Pegue um caderno e liste todas as coisas que você deseja na vida. Sonhe grande e não se segure. Coloque-as em ordem do mais importante para o menos importante. Depois, leia sua lista e imagine cada coisa como se já estivesse acontecendo. Por exemplo, se você escreveu que quer uma casa grande, imagine-se relaxando no jardim, orgulhoso de todo o seu trabalho árduo que está dando resultados. Você pode fazer isso com qualquer coisa que desejar. Um emprego dos sonhos, uma pessoa especial ou o que mais importa para você. Então, dê um passo adiante e realmente imagine experimentando isso como se estivesse acontecendo agora mesmo. Mesmo que só consiga passar por alguns objetivos antes de dormir, está tudo bem. Seu cérebro sabe o que é mais importante para você, mesmo que você esqueça durante o dia. Agora, vamos voltar para aquelas duas palavras poderosas mencionadas anteriormente. Dr. Joseph Murphy, o gênio por trás do poder da mente subconsciente, tem uma técnica incrível. Escolha duas palavras que correspondam ao que você mais deseja na vida. Digamos que você esteja em busca de amor, abundância financeira e saúde. Você pode escolher palavras como amor e riqueza ou saúde e sucesso, dependendo do que te faz mais feliz. Aqui está o segredo. Escreva essas palavras em seu caderno como se sua vida dependesse disso. Elas são a chave para desbloquear seus desejos mais profundos. Essas palavras devem se tornar um mantra, que será repetido em momentos especiais, principalmente momentos de coincidência em que o universo te manda sinais. Sabe aqueles números que se repetem?
Aquela borboleta que aparece em sua casa, um dinheiro ou uma boa notícia inesperada. Estes são momentos para repetir, por exemplo, prosperidade e abundância. Quanto mais palavras boas você ouve, quanto melhor a energia da sua casa, quanto mais gratidão você espalha, mais força essas palavras ganham para atrair tudo o que você deseja. Se você quiser acelerar tudo na sua vida, primeiramente entendendo mais sobre você mesmo, se livrando de traumas e do passado, e crescendo no poder do Eu Sou, conheça o programa Transformação Águia. Mais detalhes você encontra no link na descrição deste vídeo. Sua vida é próspera e abundante. Se você chegou até aqui, minha eterna gratidão. Comente: dinheiro, saúde e abundância. I got a taste of the real world. I got battered on the North Shore. It gave me comfort when I always knew that. I always knew that you were there for me next door. I lived it hard on the long road. I ran through every single zip code. I get lonely, but I always knew that. I always knew that your heart I could call home, and nothing could ever stand in our way.